Bom dia, galera. Vamos começar a aula. Mas a aula 7, que a gente sim vai falar de economia circular, que foi tanto falado semana passada. Mas antes disso, eu quero saber o que vocês lembram da aula de quinta-feira. Com a Aline, que veio aqui, fez o dia inteiro com vocês. Quem vai responder? Quem vai responder? Estava ali, vocês fizeram a dinâmica do ciclo do plástico. Tinha um tal de um cartão que pegava, não era? Ah, tá. Eles foram do plástico dele, Falo pra caraca. E aí, como é que foi? Que eu não participei, quero saber o que vocês viram. O que você viu? Sabe, meu grupo tem que falar, ué, você também tem que falar. Eu não esqueço. a sigla que você vive falando aí, logística reversa. É o bom uso do plástico. Eu acho que a dinâmica delas foi bem diferente, porque elas não ficaram só falando e a gente não ficou com cara de sono. Elas ficaram perguntando, a gente teve que participar o tempo todo. Mas e conteúdo, o que foi falado? Tirando lógica reversa. O ciclo do plástico, né? Porque de onde vem, aí perguntou também o que afeta mais no mundo, né? Tipo, se é o descarte incorreto, se é a extração. Aí foi isso que foi debatido. Ah, a Suzy vai falar de onde vem o plástico, então. Petróleo. Pronto. Falou do quê? A composição dele, que vem dos polímeros, são as naftas. Ah, isso prato é mole, né? Engenheira? Mas ela entrou em economia circular? Falou sobre isso? Sobre economia circular? Não. Falou o quê? Bem pouco no final, né? Porque a gente ainda não viu isso, então ela nem entrou no assunto. Ai, gente, que bom. Tá igual o meu gato. É seu, filho. É seu, fala. É seu. Pode falar. Não, não tem nada. Depois da parte teórica, o que vocês fizeram? A gente ficou em grupo lá, ela entregou os papelzinhos pra gente sobre o ciclo do plástico. Aí tinha extração, tinha reciclagem, produção. Aí depois teve que ir lá e, ela, por exemplo, ela falou, de onde vem a extração? Aí a galerinha da extração subia lá. Ah, tá. Então, tipo, você... Fica melhor de frases. Ah, entendi. Aí quando ela falava, quem achava que era aquilo que tava segurando o vinho. Entendi. Aí a gente lia e é isso aí. No final, a Esther me lembrou. No final a gente apresentou uma atividade de problema, quem é responsável, soluções e medidas de contravenção. Isso aí. Bom. É isso, era só pra eu entender. Só ficou aqui. Porque a Kathleen falou quando a gente estava fazendo a oficina Teste, da compostagem, né? Do vaso compostor. Ali. Mas a gente ainda não tinha abordado conceitualmente o que era economia circular. Mas, como vocês já viram isso, quem vai falar pra gente? Fala aí, ó. O João quer falar aqui, ó. Isso. Nossa, Isso. sempre gostei de você. Pode ir, vai. Ó, eu não sei se eu tenho certeza, mas seria uma economia onde você, tipo assim, você fabrica, ela roda o ciclo dela que ela teria, que é chegar até a nossa casa, onde a gente usa, e em vez de eu jogar fora, eu devolveria pra fábrica pra ela reutilizar de novo, seria isso? É exatamente isso. E para poder a gente falar sobre economia circular, a gente precisa falar sobre a que não é circular, que no caso é linear, que é aquilo que a gente estuda lá na escola, naquela aula de geografia, se eu não me lembro, que é extração, produção, comércio e consumo. Então é basicamente isso, vamos supor o plástico, né? Extrai-se lá os materiais, produz os polímeros, e o que quer que seja, então um sorvete, faz o pote do sorvete, a gente consome e depois descarta. Isso daqui é a base da economia desde a Revolução Industrial, onde achavam-se que os recursos naturais eram infinitos, então o pessoal cortava a árvore como se brotasse já uma árvore grande, poluía a água como se fosse infinito, e isso pautou o desenvolvimento da sociedade até hoje, porque apesar de hoje ser muito difundido, né, os impactos, ainda tem muita gente que não acredita nisso,
E ainda tem gente que acredita, mas coloca o lucro na frente disso porque pensa, eu vou morrer logo, tipo, eu não vou ver esses problemas. Então, a gente tem aos poucos conseguido mudar a cabeça das pessoas para elas terem a noção dos impactos desse modelo de economia, que é um modelo lá que iniciou o capitalismo. Então, a gente vai, ora, falar sobre capitalismo, ora, falar sobre resíduo, porque economia circular, o modo econômico que a gente vive é o capitalismo, e aí não tem como desassociar. Então é basicamente isso, é isso que todo mundo vive, é só você ir no mercado e preparar uma refeição, que você vai ver que no final você vai desperdiçar ou os orgânicos, ou os plásticos das embalagens dos materiais. Então, ainda que a gente tenha consciência, às vezes a gente tem consciência, mas não sabe como fazer para romper esse ciclo. E aí a gente tem os problemas do modelo linear, que uma hora vai chegar na crise, né? Que é o que também se fala sobre a crise que o próprio capitalismo vai enfrentar. Porque imagina um planeta que ele é limitado, né? E a gente pensa, o modelo produtivo é o seguinte, é cada vez produzir mais. Então hoje, se eu tenho uma empresa que vende X-Tudo, por exemplo, tem uma carroça de X-Tudo, eu vou saber que eu vou vender naquele mês 50. A minha meta é no próximo mês vender 55, 60, por quê? Crescimento está pautado nesse desenvolvimento de produzir mais e vender mais. Só que a gente tem acompanhado que o histórico de nascimento de pessoas no planeta tem diminuído. Então vai chegar uma hora que a gente vai estar produzindo muito e não vai ter gente suficiente para poder consumir isso. Então o capitalismo por si só, em algum momento, ele vai chegar no final por conta dele mesmo, ele fica refém desse processo. Então é um processo onde precisa sempre produzir mais, só que o planeta ele não acompanha isso, pelo contrário, está cada vez conseguindo produzir menos. Então o modelo linear explica o que vai ser o fim do capitalismo em algum momento, né? E aí, por motivos óbvios. Então, assim, hoje, o PIB de um país, quando a gente fala assim, o país mais desenvolvido, mais rico, Estados Unidos, é o país que produz mais. Só que ele está recolhendo mais da natureza. E aí gera um preço. E então, hoje, a gente tem um modelo que avalia desenvolvimento só pelo quanto extrai e produz, mas não leva em consideração a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente pega lá, Produto Interno Bruto, PIB, você vendeu, produziu, etc., gerou recursos, sei lá, 1 trilhão. Mas para esse 1 trilhão, quantas árvores foram cortadas? Quantos litros de água foram poluídos? Quantas pessoas morreram e quantas pessoas estavam em situação de análoga à escravidão? Nada disso entra, porque a gente ainda trata a economia como número econômico financeiro. E esse é um grande problema. Então tem uma corrente que luta para que a gente consiga classificar como país desenvolvido ou não só a questão financeira, mas outros aspectos que giram ali em torno da vida. Também a gente tem esse modelo econômico que gera cada vez mais, que busca cada vez maior produção e vai gerar cada vez mais resíduo. E aí, naturalmente, a conta chega, que são os impactos que a gente está vivendo. Só que quem produz mais não sofre os impactos da mesma maneira do que quem está na ponta, lá embaixo, sofrendo. E aí a gente chega no modelo que a gente tem hoje. Quem é dono do meio de produção, né? E aí, alguém sabe o que é ser dono do meio de produção para ser considerado um burguês de fato? E aí? O que é ser um burguês? Fala, João. A minha opinião do que é ser um burguês é você ter... a sociedade é uma pirâmide, tem quem tá embaixo e quem tá em cima. Pra mim, ser um burguês é você ter mais capital do que a grande maioria das pessoas na sociedade. Minha opinião. Não, tem um pouco de sentido, mas a gente consegue melhorar. E aí? Porque, por exemplo, eu posso ser diretor de uma empresa internacional e ganhar mais como salário de quem é dono de uma padaria, mas ainda assim eu não sou burguês. Porque ser burguês não está associado a quanto você ganha. Está associado ao monopólio? A não trabalhar. Você tem gente que trabalha para você. Você não trabalha. Faz sentido. É exatamente isso. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma padaria,
o meu funcionário, ele vai ter um salário fixo que, independente de quantos pães ele venda, qualquer coisa que comercialize ali, ele vai ganhar a mesma coisa. Enquanto eu, que sou dono do meio de produção, vou estar lucrando com a mão de obra do trabalho dos outros. E aí qual é o problema? Você, vamos supor, você é o padeiro e eu sou o dono da padaria. A vida inteira você vai ganhar lá, sei lá, R$ 2.500. Mas eu não. Vou ganhar a vida inteira muito sem trabalhar, porque eu posso ficar em casa, eu posso viajar. E aí o que acontece? Com o passar do tempo eu vou acumular muita riqueza, enquanto quem trabalha para mim não vai ter uma evolução econômica, porque o reajuste dos salários hoje é tudo pela inflação, né? E ainda assim nem sempre é o equivalente à inflação de fato. E aí o próprio capitalismo fala que esse modelo gera uma desigualdade social muito grande, porque quem está lá com a sua carteira assinada, ganhando o mesmo salário todo mês, não está ganhando o que o dono do meio de produção ganha. Porque se ele tem um lucro de 30 mil e ele paga 10 mil para funcionário, ele está colocando 20 mil todo mês no bolso. E você está colocando só aqueles 2.500 do salário. Então aí a gente tem um grande problema que o modelo de hoje leva a esse distanciamento, a essa separação. E aqui a gente tem uma tabela de vegetação nativa dos países. Então, por exemplo, da Europa. Olha quanto de vegetação nativa, aquela vegetação que não foi restaurada, sabe? Vegetação original, esses países têm. Então, Mônaco não tem mais nada de vegetação original. E aí a gente tem alguns, tipo Dinamarca, 15%, França, 30%, Alemanha, 32%. São ditos países desenvolvidos, porque para se desenvolver eles precisaram acabar com aqueles recursos. Lá na época da Revolução Industrial utilizava muita madeira para aquecimento ou carvão para produção de energia, e como eles achavam que era infinito mesmo, então acabava derrubando tudo. Já que a gente tem na América do Sul esses percentuais, aí o Brasil registra 60%, 59% de vegetação, de área de floresta. Isso porque a gente teve um modelo, que esse modelo econômico, imposto, veio para cá muito depois do que foi na Europa. Então a gente conseguiu frear um pouco. É um pouco difícil, né? Imaginar que a gente vai conseguir zerar desmatamento. Mas, graças ao modelo das pessoas que viviam aqui de respeitar a floresta e saber viver em acordo com a floresta, hoje a gente consegue ter um percentual de floresta maior do que esses países ditos desenvolvidos, que para isso tiveram que passar por uma série de questões, de problemas sociais, ambientais, para chegar aonde é hoje. E aí qual é o grande problema? Hoje são eles que querem embargar países de desenvolvimento a uma série de coisas com a questão, o argumento da mudança climática. Sendo que são eles os que mais poluem, os que mais poluíram no passado e os que mais mataram, os que mais escravizaram, os que mais tudo. Então, é um pouco sair do lugar. Não sei se você já ouviu falar do termo de decolonização. Por quê? O que os Estados Unidos faz hoje quando ele tenta ir lá na Venezuela, tirar o presidente, independente dos motivos, e colocar um governo dele. Quando ele tenta ir lá no Irã, é uma colonização, só que uma colonização atual, não nos modelos anteriores. Para explorar, porque o que esses países têm em comum? Muito petróleo, né? Então, hoje, vocês ainda recebem uma influência muito grande desses países. Então, seja através da música, seja através de filme, seja através de alimentação. Então, tudo isso faz vocês colocarem esses países no lugar de, tipo, a gente vê aí, ó, a gente viu recentemente político indo para os Estados Unidos cobrar taxa para o próprio Brasil como uma forma de salvar o Brasil. Isso representa muito o fato da gente se ver submisso a esses países. Então, também é um grande problema que a gente enfrenta só não no modelo econômico, mas também individual como pessoa e de forma de visualizar o mundo. Hoje os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo. O que ele estava fazendo lá, se metendo no Irã, e aí causa um conflito que aumenta o petróleo no mundo inteiro e tipo assim, cara, fica na sua, sabe? Mas tem-se a necessidade de ter esse aspecto de sou superior, para isso uso a força, para isso vou colonizar outras regiões. E aí, as contradições entre o capital e o trabalho, né? Capital, quem é dono dos meios de produção, trabalho é aquela mão de obra mesmo. Então, hoje, aqui, pensa nos pais de vocês. Quem tem os pais que se
é carteira assinada aqui? Então, hoje os pais de vocês, se fossem mandados embora, não teriam uma fonte de renda corriqueira. Agora, alguém tem um pai aqui que é dono de... tem casa alugada, tem comércio? Que tem funcionários? Então, o teu pai tem comércio? Então, hoje... Aí teu pai tem os funcionários ali. Então, hoje, se ele quiser, tipo, ficar em casa e não ir para a loja, claro que ele vai, porque tem que fazer a gerência da loja, né? Senão dá ruim. Mas, de qualquer maneira, as pessoas estão trabalhando ali. Então, ele, assim, é dono do meio de produção. Porque, independente dele estar lá trabalhando ou não, vai estar rodando. Então, essa é a grande diferença entre capital e trabalho. E aí, quando a gente pega e vê quem são os grandes... Aí a gente está falando de dono de banco, dono de fazendas que a gente não consegue ver o fim no horizonte. O grande problema que o capitalismo impõe hoje é que você, que não é nada... roda no aplicativo de entrega de carro, defende o lado dessas pessoas que não se importam com quem está aqui, que é aquela falsa sensação, é a classe média que se sente rica, né? E aí eu lembro que teve uma aula, acho que foi alguma dinâmica da mobilidade, que falaram assim, quem aqui defende que tenha mais ruas para mais carros? E aí teve alguém que falou que defende porque quer ter um carro. Mas ele defende algo no futuro que ele não sabe se ele vai ser no futuro. Claro que carro é algo muito fácil de você conseguir. Mas você consegue perceber que a gente está defendendo algo que a gente projeta que vai ser. Tipo aquela coisa assim, eu olho pro Elon Musk e falo, eu vou trabalhar porque um dia eu quero ser igual ele. Mas, gente, o percentual da população que sai da classe média e chega num nível desse... É nulo quase, porque é muito difícil. Além do fato de que ele perdoa uma série de coisas, né? Mas é um pouco ter o olhar da sociedade, um olhar real da vida. Então não achar que, tipo, eu sou classe média e que eu sou rico. Não, quem é rico de verdade, vocês não estão ligados. E não tá nem aí. Isso reflete muito em muitas camadas. Eu vejo gente que tem... uma série de questões financeiras e reclama de um vale-gás para quem não tem dinheiro. Como se aquele vale-gás que o governo está pagando para essas pessoas em vulnerabilidade fosse aumentar a renda dele, mudar a vida dele. Porque é muito mais sobre a gente projetar no outro do que olhar para si mesmo. E aí são contradições que o próprio capitalismo traz. Tipo, as pessoas começam a fazer tudo por dinheiro. É literalmente que ele topa tudo por dinheiro, né? Então, Topa Tudo por Dinheiro é um quadro da televisão dos anos 90, onde você humilhava as pessoas para dar dinheiro para elas em troca de entretenimento, assim como o Luciano Huck faz com os quadros dele lá, tipo assim, eu vou reformar teu carro, mas canta aí, dança aí no público para geral rir e ser feliz. Aí você vai lá e dá. Então, são as contradições do modelo que a gente vive hoje, que é onde tudo é pautado em recurso financeiro. E aí ele está falando que a acumulação de riqueza é um polo, ao mesmo tempo que a acumulação da miséria está no polo contrário. Então, quanto mais tem gente acumulando, menos tem gente evoluindo ali. E aí você vai cada vez mais ter um distanciamento dos ricos e dos pobres. A gente tem problema de concentração de riqueza, porque, por exemplo, a taxação das fortunas dos bilionários. Então, vamos supor que o meu pai tenha R$1 trilhão na conta. Se ele morrer e eu pegar essa herança, não há uma taxação. Então eu já cresço bilionário, trilionário no caso, né? E a gente sabe que esse público que tem muito dinheiro paga menos imposto. Então você dificulta o pobre ascender, enquanto o rico tem mais benefício. Eu lembro que teve uma... Aí, gente, não tem como a gente não falar de posicionamento de políticos que estão na história do Brasil. Eu lembro que teve um episódio no Flow que o Bolsonaro foi, e aí ele estava falando que ele diminuiu o imposto em cima do jet ski. Aí o Igor foi e falou assim, tá, mas e o cara que tá lá, tipo, no Capão Redondo, comendo pão com casca de parede, igual igual os meninos falaram. Tipo, aí ele responde assim, mas você já andou de jet ski? É muito legal, tipo... Você está favorecendo um grupo que é muito pequeno dentro de uma sociedade muito grande, porque o seu olhar não é o olhar da realidade. Então, quando a gente tem que também romper... Por isso que é importante trazer esses vídeos mostrando gente que não tem identidade,
certidão de nascimento, que não tem luz, porque muitas das vezes é uma realidade que a gente não acessa, e se a gente não acessa, a gente não enxerga. Então, parte desse projeto tem esse olhar também de mostrar que existe o Brasil é muito grande, né? São 220 milhões de pessoas, se eu não me engano, em regiões completamente diferentes, que vão passar por coisas diferentes. Então, quando a gente está falando de um poder público, a gente tem que falar um poder público que atua em prol de todo. Assim como a gente está falando aqui de um poder público de Paracambi, que tem que atuar em todos, assim como no estado do Rio de Janeiro, que tem que atuar no estado todo. Vocês viram o caso do BRT em Mesquita? Que a disputa política prejudicou os próprios moradores. Vocês não acompanharam isso? Vocês viram que o Eduardo Paes criou ali o novo terminal no finalzinho da Dutra. E aí ele colocou uma linha que vai desse terminal até Mesquita, ligando a Baixada Fluminense ao centro por meio do BRT, com uma tarifa menor, e também você não pagaria outro transporte lá dentro do terminal. Só que aí o Detro foi lá, com as razões e os argumentos deles, e rebocaram os BRTs, porque teoricamente não poderia, porque um poder municipal não pode criar linhas intermunicipais. Só que, por uma questão política, que era só o Detro ir lá e fazer o processo e oficializar aquela linha, ele preferiu ir lá, porque o Cláudio Castro é um grupo político, e o Eduardo Paes, que vai vir a governador, é outro grupo político. E aí eles estavam naquela briga, e a própria população da Baixada, que teria um BRT de Mesquita ao centro, a capital, foi prejudicada por uma batalha política. Então é justamente a gente ter esse olhar. E aqui, o boom, o que é a economia circular? Então a gente pega a aquisição das matérias-primas, não tem jeito, certos produtos a gente não vai conseguir reciclar. E aí você cria um produto. Então vamos pensar a caixa de leite Tetra Pak. Ela é feita de papel e de alumínio em camadas. Então esse designer dessa caixa não é o ideal para pensar numa reciclagem depois, porque é muito trabalhoso. Mas a gente já começa a ter produtos sendo elaborados hoje, levando em consideração a facilidade de reciclar lá no final. E é justamente esse designer aqui, refletindo no design, pensar produtos que sejam fáceis de reciclar depois para facilitar esse processo. Além de reduzir, então, na produção e na retransformação, transporte e distribuição, consumo e utilização, então você começa a reparar mais os materiais, reutilizar para que ele fique mais tempo circulando sem a necessidade de comprar um outro material. E aí no final, ao invés de você jogar fora, você recolhe, e o nome desse processo é qual? Quando a indústria pega de volta aquilo que foi produzido? Logística reversa. Boa, moleque. E aí a indústria recolhe, recicla e joga aqui dentro de volta. Então você evita a aquisição de novos materiais, evita extrair. Então você consegue dar uma freada lá, o planeta consegue dar uma respiradinha, né? Então aquelas árvores todas, por exemplo, que seriam derrubadas para fazer papel, se você começa a fazer aquele... Tem uma papelaria que recolhe, não tem? Acho que é a Calunga, que você pesa o caderno, o papel, e eles te dão desconto e eles recolhem esse papel. Então, né? Olha só, imagina se a gente começasse a reciclar mais o papel, as árvores deixariam de ser derrubadas para esse fim. Então, é só um exemplo do que pode ser utilizado. Então, a economia circular é basicamente isso, foi o que o João falou. As embalagens também da Granato, elas são feitas de papéis reciclados. As embalagens da Natura, se eu não me engano, também são feitas com material reciclado. E aí você começa a necessitar de menos extração para conseguir gerar o seu comércio ali. E aí, naturalmente, isso faz com que a gente tenha contribuição para esses ODSs aqui. Então, as cidades elas vão ficar mais sustentáveis, o consumo e a produção vão ser mais responsáveis e a gente vai ter menos mudança climática. Mas ainda é muito pouco hoje, para o que deveria ser, né? Porque isso fica muito restrito às grandes empresas, grandes marcas, mas ainda falta tanto o profissional capacitado para implementar isso dentro das indústrias, quanto conscientização também do pequeno comerciante. E aqui a gente tem um pouco de alguns conceitos que pautam a economia circular.
Então, é uma economia industrial, ela vê a ecologia industrial, replica a eficiência de sistemas naturais, onde os resíduos de um processo são insumos para outros. Não sei se vocês já viram, próximo geralmente de fábricas, por exemplo, a Térnio no Rio, que é uma metalúrgica, sempre do ladinho dessas indústrias vai ter uma indústria de cimento, que pega, reaproveita esses materiais que não seriam aproveitados, ou seriam resíduos do processo, e fazem um novo produto. Então, quando você faz lá, a fábrica produz o leite em pó, ele próximo vai ter também ali a fábrica do leite condensado, para reaproveitar alguns materiais, aquele líquido que está gerando. Então, hoje em dia é muito comum você ter essa questão da ecologia industrial, então aproveitar um processo e o resíduo daquele já fazer outro material. A biomimética, que inspira-se na natureza para solucionar desafios de design. Então é basicamente você olhar para a natureza, os formatos que ela dá, os processos que ela faz e tentar replicar isso dentro dos produtos. E o capitalismo natural, que integra o valor dos serviços ecossistêmicos. Então, antes a gente pensava, vou tirar uma árvore, vou produzir um material e ponto. Hoje já se leva em consideração o prejuízo que uma sociedade vai ter quando vamos instalar uma indústria. Então, o poder público já fala, olha, tudo bem, vou te dar licença, desde que você contrate mão de obra local, desde que você reforme uma determinada escola, que essas árvores que você cortou para botar a fábrica, você plante 3 vezes mais em outro lugar. Então, a gente já está conseguindo, por política pública, reverter isso. Mas a gente tem que saber que dinheiro hoje ainda fala muito alto. A gente tem movimentos bem, quando a gente compara o todo, bem pequenos, assim, que cobram esse posicionamento socioambiental. E aí, lembrando que existe uma forma de vida dentro da economia circular, que são os modelos de economia circular. O primeiro deles e o mais famoso é a bicicleta do Itaú, que todo mundo já viu. Então, eles chamam de produto como serviço. Ao invés de você ter que comprar uma bicicleta, e aí imagina, somos 50. Ao invés de ter 50 bicicletas sendo compradas, a gente tem um posto com as bicicletas lá, e conforme você precisar usar, você aluga e depois você entrega. Então, às vezes, você não precisa comprar a bicicleta para ir lá na praia e dar uma volta na orla. Você pode alugar. E aí, uma bicicleta atende várias pessoas, então você evita a produção excessiva de bicicletas. Então, é uma forma de modelo. Então, nesse modelo, a empresa ela não vende o produto, mas ela vende o serviço. No caso aqui, a bicicleta. Ela não está vendendo a bicicleta, está vendendo o uso da bicicleta. Então, elas oferecem um aluguel de equipamento, de construção, serviço de locação de bicicleta, patinetes elétricos, aluguel de equipamentos, audiovisuais para eventos. Essa empresa aqui, ficou até cortado, mas dá para ver aqui, ó, móveis por assinatura. Então, você não compra móveis para sua casa, você paga um aluguel mensal e a sua casa é mobiliada com aqueles materiais. E qual a grande chance disso? Qual o grande benefício? Que você consegue ter materiais de melhor qualidade, porque geralmente a gente vai comprar aquilo que cabe no nosso bolso cabe muito pouco, no caso a gente vai comprar o mais barato. Já quando você faz esse tipo de coisa, eles precisam ter um material de qualidade para que isso dure e depois outra pessoa use. Então você consegue ter um material melhor e ter uma não necessidade de produção. Então aqui, ó. Sem compra, sem burocracia, sem dor de cabeça, assine imóveis de alta qualidade. Claro que alguns ainda são bem restritos a um público que tem recurso. Aqui a Philips ela trabalha com projetos de iluminação para empreendimentos. Então, você não compra lá tipo as lâmpadas, eles vão lá fazer a iluminação enquanto você paga e eles ficam prestando esse serviço de iluminação para sua indústria, para sua empresa, o que quer que seja. Então, são todos modelos onde você não compra o material, mas assim você paga pelo uso. Alguém consegue lembrar alguma outra coisa do cotidiano? Quando vocês vão fazer festa, vou alugar um salão. Vocês não precisam, ninguém precisa comprar as flores, as flores precisam, né? Mas, o som, geralmente você aluga um som, você aluga... Depende do lugar, tem lugar que tu aluga só o espaço, tu leva tudo. Então, vocês já viram aquelas festas dos anos 90 que sempre tinha
uma tela assim atrás, tipo assim, aniversário do tema tal. Aí tinha uma toalha assim com um desenho que era o tema da festa. Hoje em dia você aluga aqueles 3 barris assim, com um círculo que tá ali atrás, e depois, ó, devolve. Imagina, se você todo aniversário que fosse fazer aquilo, precisasse comprar, tua casa ia virar um galpão de coisas de festa. Então, comprar depois, eu vendo. Então, hoje é um modelo que naturalmente tem sido imposto, então você já não a compra mais, quer fazer uma festa. Você não precisa comprar equipamento de som para sua festa. Você vai lá, aluga um som, dependendo do caso. Então, às vezes, você faz o contrato de um churrasqueiro para não precisar você ficar na churrasqueira. São todos esses onde você aluga o serviço. Tá. Essa empresa aqui, ó. Vou abrir que fica mais fácil. Ó. Aluguel de roupa para o seu bebê no primeiro ano de vida. Todo mundo sabe que bebê perde roupa muito rápido. Então, uma forma deles pensarem nessa economia circular é você criar uma empresa onde você aluga por aquele período de tempo as roupas do seu bebê. E aí você consegue ter novamente uma roupa de qualidade, que depois vai ser recolhida para ser utilizada por outras pessoas, sem necessidade de você comprar, ficar com aquele monte de roupa de criança. Assim como minha mãe, por exemplo, fica acumulando aquelas coisas que não servem mais para nada, só acumulando ácaro dentro do guarda-roupa, espaço. Então, é uma forma de você colocar a economia circular dentro desse comércio aqui. Então, por exemplo, ó, os valores. Produção própria, ética e sustentável, feita no Brasil, um modelo de economia circular, kit para cada fase do bebê e valorização das mulheres e mães em todo o processo. Deixa eu ver se tem... Mas como é que faz pra... Aqui, ó. Assine a Circulou, escolha o kit tamanho. Aí você vai receber, use pelo tempo que precisar, em média 3 meses, porque a criança vai crescer. Depois você adquire o vale-troca e devolve, passa por uma higienização, próximo ciclo e ok, volta. E aí você fica tendo aquela... Evita-se que cada bebê tenha que comprar todas aquelas roupas no primeiro tempo de vida ali. E aí é menos recurso. A gente sabe que a indústria da moda é uma das mais poluentes. Então é um modelo que evita a extração, que evita a produção desnecessária e naturalmente descarte de roupa. Eu trouxe... E segue essa mesma lógica em relação a bebê, que o Gabriel falou que é bem mais conhecida, eu sei porque ela tem lojas físicas, é a Tracy Perdi. Eu conheço essa, tem 9 pessoas. E eu acho muito legal a dinâmica da loja. Eu sempre vi o logo e não sabia o que era, achava que era só um nome. Tipo, quem pensou nisso? Até que eu fui procurar com uma amiga e quando eu descobri, não é só a questão de roupa para bebê, tem carrinho, todas as outras coisas, assim, objetos, né, que às vezes usam em uma fase específica do bebê e aí os pais compram e depois não tem mais uso. É um outro... Eu vou falar... É um outro modelo de negócio circular que eu vou falar mais pra frente, mas bem lembrado, guarda aí. Esse é pra revenda. Então aqui, ó, a própria Circulou, ela propõe o aluguel de um guarda-roupa cápsula prático, sustentável e sem gênero. Afinal de contas, você não tem como saber qual é o seu filho, né? E muitas das vezes também a gente tem que pensar no ponto do seguinte. Você descobriu o sexo biológico do seu bebê. Não quer dizer que aquele sexo vai representar a orientação sexual dele. Então, a empresa também leva em consideração que não tenha um gênero, porque pode ser que aquela criança se desenvolva e ela não se identifique com aquilo que foi imposto. Então, tem peças produzidas localmente usando algodão pima orgânico e algodão sustentável com certificação. E esse modelo circula roupas não usadas por apenas 1 ou 2 bebês, mas por vários, sendo uma alternativa muito mais ecológica e econômica. Então, aqui, ó, não é necessário ir às compras constantemente, eles montam os kits e mandam para casa de vocês. Aí um estudo deles, né? Com aluguel de peças, há uma economia de 40% a 60%, dependendo do padrão de roupa que você vai comprar. Então, gera-se uma economia. O armário não fica lotado nem desorganizado, com peças que não servem mais, como eu falei. No caso do pobre, ele vai doar para quem precisa, porque sempre vai ter alguém que precisa. Mas a gente tem que entender que também não é todo mundo que faz isso. Tem gente que só descarta. E você pode evitar que dezenas de roupas sejam desperdiçadas, tornem-se parte de uma mudança. Enfim, é um dos modelos que a gente tem. Acho interessante também essa questão de roupa de criança, que na semana passada, não sei se foi na turma da manhã ou na tarde, a Elizabeth, que estava na semana passada com a Aline,
ela citou o exemplo de que pessoas, geralmente a nossa renda, a gente compra uma roupa de bebê e aí, ou de adulto, enfim, aí vai passando sempre pro mais novo. Então, pra gente é comum ter esse ciclo mais sustentável, diferente de quem tem a renda maior, superior, que aí compra, eu gostei, comprei, levei pra casa e aí sempre tem roupa nova. Aí já na nossa família é o ciclo da roupa. E ainda Compra e vai passando. tem um detalhe que faz diferença, que quando você compra um material de qualidade, ele dura muito mais. Se você compra o mais barato, você precisa comprar mais. Então isso também influencia nos resíduos e no descarte. Em casa, esse negócio da roupa bem comum, tem uma blusa que eu ganhei, foi da minha vizinha, da filha da minha vizinha, eu ganhei ela quando tinha 10 anos. Aí eu doei de volta pra outra criança lá. A minha irmã tá usando essa blusa. Chegou essa blusa lá em casa e falei, essa blusa era minha. Eu olhei assim, essa blusa era minha. Eu usei, igual vocês falam às vezes das minhas roupas, porque eu uso muita roupa que era da minha mãe nos anos 80, nos anos 90. Gente. E aí são roupas, naquela época a qualidade era superior. Não, aquela calça que todo mundo ficou me zoando aquele dia, era roupa que a minha mãe usava quando... Sim, eram coisas boas. Então a gente vê esse processo de diminuição da qualidade dos objetos pra gente continuar comprando e a mudança da moda, que é cíclica. Todo mundo tem coisas que são atemporais, dá pra gente continuar usando. Passou por mim, passou por acho mais 3 crianças chegando na minha Eu amo essa roupa gente. dos meus irmãos, Caralho, meu irmão brabo, tá? principalmente. A gente não falou disso já, que era... Esqueci a palavra agora que se dá, que é quando já é programado pra você. Isso. Que já é feito pensando que em algum momento você vai descartar aquilo, ou vai trocar aquilo. E antigamente não tinha isso. A moda hoje em dia, a moda é circular, né? A moda é cíclica, né? Tem aquela, era famoso nos anos 90 e vai voltando, anos 2000 voltou com tudo. E aí daqui a pouco vamos voltar para outra moda, mas sempre mudando algum detalhe para que aquilo ali seja antigo e você tem que comprar o novo. Então tem a mudança do... Você já passou aquele vídeo para eles? Esqueci. Que é aquele que é super famoso, que são designerzinhos. Esqueci. Mas fazendo um aprofundamento no tema, o que é moda, né? Porque assim, quem dita a moda? Porque se você tá falando que a moda muda, mas por que você precisa seguir essa moda e se você precisa seguir, quem determina qual vai ser a moda? A gente sabe responder isso? É bem pensado. Por que você se veste do jeito que você se veste? E aí o Gabriel citou muito bem a relação do... Então, mas aí tipo assim... Porque ficar pelado não pode. Também, são ruins. Infelizmente. Mas é igual ele falou da questão das roupas dos bebês. Bebê realmente... Você coloca uma roupa fofinha, coloridinha e é isso, gente. É roupa de bebê. Não tem pra que você colocar. Você não vai... Geralmente a gente distingue roupas de femininas e masculinas porque uma mulher geralmente é mais sexualizada. Bota um decote, bota uma saia curta ou algo do gênero. Ou coloca o rosa e azul, mas é um bebê. Então, colorido é a cor do bebê. A gente coloca um dinossaurinho, umas frutinhas, coisas fofas e é roupa de bebê. Então... Geralmente, a moda ela começa de uma camada alta da sociedade, através de um desfile que traz um conceito. E lembrando que o capital sempre vai querer exclusividade. E aí a gente imagina, a Dior lança uma tendência. Os ricos vão comprar a Dior. Os pobres vão imitar os ricos tentando usar aquela roupa. Quando chegar nos pobres, a moda vai mudar. Já mudou. Porque se os pobres estão usando as mesmas coisas que o rico perde a exclusividade. Então, para ele não é interessante. Por isso que a gente vê rico vestindo umas roupas nada a ver, muito caras e umas roupas rasgadas, feias. Porque a exclusividade é o que dita a tendência para quem tem capital. Ô, Gabriel... Você viu a bolsa que eles lançaram, que é uma sacola plástica? Balenciaga, eu vi. E o preço? Vai lá ver o preço da bolsa. Exato. Acho que tá 9 mil aquela bolsa. Então... É um negócio de plástico. Pega um monte. Arrasou. E aí... Tava muito famosa a calça de leg. Quando chegou aqui nos pobres, usava de leg e ficou brega. Aí começaram a usar outro tipo de A calça de shopping. A calça de shopping. Aquela calça flat. Jamais. Eu gosto. É um eterno ciclo, entendeu? Mas é sempre bom a gente refletir sobre, tipo, por que eu estou usando, pra quê, né? E aí, é bonitinho mesmo. E às vezes nem combina com você. Às vezes você gosta de uma roupa mais larga e tal, e tá na moda usar um troço super apertado. E aí você vai estar usando algo que é desconfortável porque você quer seguir uma tendência social.
Então, reflitam aí. Não tem uma resposta, né? Não tem uma conclusão, porque a conclusão é individual. Usar alfaiataria, às vezes, num sol de 40 graus, aí as meninas usando alfaiataria. É igual esse modelo de casa aqui, ó. Hoje a gente vê muito uso dessa arquitetura, mas ela não é uma arquitetura que foi pensada para o clima que a gente tem no Brasil. Então ela foi, se eu não me engano, ela é europeia, e aí as casas que lá fazem frio podem ter esse tipo de modelo, e aí a gente, numa tentativa de replicar esse modelo, ignorando a essência e tentando copiar algo, a gente começa a criar. Só que as casas sem varanda, sem batente, entra sol direto. Como eu falei para vocês, a janela é o ponto mais sensível de entrada de calor na casa, que a parede é dessa espessura com material resistente, a janela é um vidro fininho. E aí, ó... Mas aí enche de ar. Condicionado. Geralmente a casa dá sem ar-condicionado. Quando você tem Mas olha o casas, gasto. por exemplo, com telhados, você evita que o sol bata diretamente na janela ou nas paredes, propiciando um ambiente mais fresco. Isso veio à tona com o João Gomes, que publicou que ele precisava construir a casa dele, os arquitetos que propõem os projetos só vinham com essas casas e ele não queria. Ele queria uma casa que remetesse à região dele. E aí entrou em voga, em discussão, a arquitetura das casas, como elas foram se distanciando do que a gente vive para o que está lá. E aí, claro, se você tem uma casa caixote lá daquela, você aumenta a quantidade de ar-condicionado, e aí você aumenta o custo de viver na casa. Então a gente tem que sempre visualizar, por isso que é importante estudar, tá vendo? Porque quando você vai estudar, vamos supor, arquitetura, e você estuda a história da arquitetura, você vai ver o que era produzido aqui no Brasil, o que é produzido em tal lugar, para você replicar aquilo. Agora, se você só não entende de nada, você replica aquilo que você é abastecido. E a gente é abastecido por coisas que nem sempre são aquilo que nos representa. E aí, a gente viu aquele modelo de serviço onde a gente está falando sobre não ter o produto e sim pagar pelo serviço. Agora a gente está falando de um outro tipo de modelo de negócio circular que visa a extensão da vida útil desses produtos. Então, esse modelo busca prolongar o tempo de uso, evitando que ele se torne resíduo rapidamente, através de reparo, manutenção, atualização tecnológica, remanufatura e revenda de produtos usados. Então, eu trouxe aqui a Patagônia. Todo mundo já ouviu falar da marca Patagônia? Aqui no site, ela vende roupas para atividades ao ar livre, tipo, essas coisas aqui, ó. Só que eles têm um programa que se chama esse Warwear, não sei se eu falei certo, que é basicamente o seguinte: nunca fica velho. Onde essas roupas usadas, elas voltam para a indústria, eles fazem um recondicionamento dessas roupas e vendem mais barato no site. Então, por exemplo, você tem um casaco que está com zíper ruim e está desbotado. Volta para a fábrica, troca o zíper, dá uma repaginada naquela roupa e eles vendem por um preço mais barato. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ainda não tem pra gente brasileiro, mas eu trouxe... É mais acessível as pessoas que querem começar o esporte. Sim, sim. Tem vários modelos como esse, eu precisava só escolher um, no caso. Nossa. Muito barato. Isso daí é o reuso. Imagina o valor original. Lá não passou o compro do novo. Só Mas tem um dono só. a questão da qualidade. Da dona agora. 289, mas aí é um preço superfaturado. Não, também, Ah. mas Não. Isso- Esse não é original. é a qualidade do material. Pessoal, olha só. Isso porque é barato. Se fosse o caro... Aqui, olha só. Uma coisa é a gente pegar uma marca, por exemplo, muito cara e querer que ela seja acessível para a população toda. Eu estou dando exemplo de um serviço. Eu não estou querendo dizer que o fato dela executar isso vai fazer que todo mundo possa comprar. Mas quando você pega uma camisa aqui, $179, e você pega uma outra aqui que está $64, eu não estou querendo que vocês tenham poder de compra. Estou querendo dizer que olha o quanto que mudou do que era para o que está agora. Eu acho que a ideia é, tipo, as pessoas que têm mais dinheiro ter essa ideia de usar a roupa de novo, né? Não do quem é mais pobre, que tem acesso à roupa. E eles poderiam... Igual eu com o Big Brother. Eu não repeti uma roupa sequer. E tem o... Não, na real, tem gente que tem tanta roupa, mas tanta roupa, fala assim, nunca usei. Cara, Era nos daqui a Estados 2 Unidos, anos. eles têm um negócio que todo ano, tipo, muda a estação, eles mudam o guarda-roupa inteiro. Tipo, chegou o inverno esse ano, eles não vão usar a roupa do inverno do ano passado. Vão Sim. jogar tudo fora e vão comprar tudo de novo. E tem um ponto que essa loja, ela tem nome... Shhh. Pessoal,
essa loja ela tem nome, tem qualidade, ela não precisa fazer isso. No caso, ela pode viver com a renda dessas roupas da primeira linha caras, como ela sempre fez. Só que pensando na economia circular, ela decidiu implementar esse programa para recolher essas roupas antigas para evitar o descarte e prolongar a vida útil. Então a gente não está fazendo mérito do preço, a gente está fazendo mérito do processo que é realizado pela marca. A gente poderia, claro, pegar outras marcas mais acessíveis que fazem o mesmo? Poderia, mas não fazem. Então estou dando o exemplo dessa que é uma que faz. Então a gente não vai entrar no mérito do preço, claro que o preço chama atenção. Compra quem tem dinheiro. É, exatamente. E aí você pode comprar da Shopee. Você pode comprar da Shopee, que é feito por uma criança na Índia que está recebendo $10 por peça. Mas aí é uma escolha sua. Eu acho que esse lance do valor também é um ponto da gente refletir sobre como a Sô está falando. Existem marcas que têm essa proposta sustentável, mas veja como elas não são acessíveis para toda a população ainda. Então, acaba sendo uma coisa excludente também. Então, ainda quando a gente fala de sustentabilidade, infelizmente, ainda está voltada para um público específico. A sustentabilidade ainda não está acessível o suficiente. Porque quando um pobre usa uma blusa várias vezes, vão falar, não tá usando a mesma roupa, não tá repetindo direto, e aí a gente tem aquela brincadeira, eu tenho máquina de lavar em casa. Mas quem não gosta também de usar uma roupa nova? E aí entra também nesse critério de que como o capitalismo fez a população ver que só é bem visto quem está sempre com uma roupa nova. Como você mudar de estilo o tempo todo é legal. Então entra numa visão que ela é ainda mais profunda do que apenas a sustentabilidade. Para o rico é legal você ser sustentável, é cool. Mas se uma pessoa pobre de baixa renda é sustentável, aí já não é tão legal. Aí já não... Alguém aqui tem camisa oficial do time? Qual é o ano da camisa de vocês? A mais antiga que vocês têm? Eu tenho uma camisa do Flamengo de 2016. Ela está exatamente do mesmo jeito que eu comprei. Mas ela foi R$500 na época na loja. Mas também o preço tem que durar infinito. Mas é sobre isso. Mas é sobre isso, exatamente. Se você compra uma jaqueta como essa que a gente viu que é cara, você sabe que daqui a 10 anos ela vai estar na mesma qualidade. Agora, compra uma camisa de 30 na Shopee, dá 10 lavagens, ela já tá cinza, ela já tá com a gola larga. Já saiu o número. E isso resume tudo que a gente falou. Então, é melhor que as empresas tivessem... Por exemplo, se o Flamengo tivesse uma loja de camisas oficiais antigas, eu compraria uma antiga e não compraria uma oficial do ano. Eu também compraria. Eu comprei aquela da Nike. Aquela 2009, dourada aqui, pô, essa é muito linda. Essa é pico. E aí você Era do vê Adriano, pô. como o mercado influencia nisso. Se você comprar uma camisa antiga do Flamengo, é uma camisa vintage, então ela é mais rara, então ela vai ser ainda mais cara do que uma atual. Pra você ver como o mercado faz a gente ficar longe dessa questão da sustentabilidade também. Da autenticidade também. Autenticidade. E assim, a minha camisa eu uso pra fazer, pra trilha, pra praia, ela pega sol, pega a chuva, fica suada e ela está do mesmo jeito. Então quando a gente pega esse exemplo do cotidiano, imagina se todas as nossas roupas fossem assim, a gente teria uma necessidade muito menor de trocar de guarda-roupa, como Às vezes a gente ela nem falou. quer trocar, às vezes a gente gosta tanto da roupa, mas ela já tá acabada. Ela tá saindo sozinha. Uma do Brasil da Copa de 2018, cara. Ela tá intacta. A minha de Exato. 2014. A minha de 2014. Nossa. A minha mãe tem um casaco da UERJ quando ela estudou. A formatura dela, na UERJ, ela estava grávida de mim. E o casaco está lá do mesmo jeito. Eu tenho 2 casacos da minha mãe antes de você. Aí. Ela é inteirinho. Exato, e aí você consegue evitar com que você compre um novo casaco, compre uma nova roupa. E é sobre isso que a gente está falando. Então, acho que todo mundo conseguiu pegar. E aí, um outro exemplo que não se aplica à roupa, mas é a Caterpillar, né? Assim que fala. Então, ela tem essa linha Reman, de remanufatura, que ela não oferece apenas opção de reparo, ela oferece preços acessíveis. Então, ela pega esses materiais, então, por exemplo, uma máquina, ela pega uma peça que foi ruim, manda para a fábrica, remanufatura essa peça e revende. Então você evita que tenha uma nova produção. Então aqui, ó, 65 a 87 menos emissões de gases do efeito estufa. Aqui, ó, achei. Por meio de uma economia circular, apoiamos o poder de permanência da nossa cadeia de produção e a saúde do meio ambiente. Continue descendo, blá blá blá.
E aqui ela fala que 80% a 90% menos de matéria-prima é utilizado, porque ela está recolhendo aquilo que já foi produzido. 65% a 87% menos energia utilizada. Afinal de contas, você não precisa ter forno e etc. para poder produzir uma peça do zero. E aí, lembrando, se a gente está falando do metal, é ir lá na montanha, escavar a montanha, transportar para a fábrica, tratar aquele minério, produzir um material novo. E aqui não, aqui você pega, refaz aquela peça e encaminha de volta. E aqui, ó, 127 milhões de toneladas de material coletados no fim da vida útil em 2021. Então, esse material todo foi coletado, que seria descartado em algum aterro, ou às vezes até no lixão, dependendo. Mais de 85 patentes exclusivas para processos de remanufatura, feita pela Caterpillar conforme as especificações original e testagem rigorosa. Então é uma forma da marca, ela poderia só continuar vendendo as máquinas, assim como a outra peça de roupa. Afinal de contas, ela conseguiu o nome dela por causa disso. Mas ela preferiu adotar um modelo de economia circular para pensar num novo sistema capitalista onde você só não extrai, vende e descarta, mas você traz de volta para dentro do modelo. Então também é um modelo. E aí, falando lá da plataforma de compartilhamento, que a gente tinha visto, a que a Mayara falou, nesse modelo, as plataformas digitais ou físicas permitem que vários usuários compartilhem o mesmo produto, aumentando sua taxa de utilização. Eu não sei se vocês já viram, mas tem modelo de assinatura para carro, para jet ski, para barco, que é onde tem, tipo, 5 donos para o mesmo produto. Eu já vi um que era para barco, então você comprava uma cota do barco. E aí você tinha direito a X usos no mês. Então, a cada final de semana, meio que um dono estava usando. Então, você não precisava comprar o valor todo do produto. Assim como tem hoje carro por assinatura, né? Mas aí entra naquele primeiro modelo lá do produto como serviço, que é o da bicicleta do Itaú. Então, ao invés de você comprar um carro, tem gente que fica pagando a assinatura de um carro anual e aí depois no ano seguinte troca. Então, aqui eu trouxe o exemplo mais clássico, que é a Enjoei. A Enjoei ficou famosa por causa disso, porque é um brechó que já existe há séculos aqui no Brasil. Toda a igreja católica costuma ter um brechó. E aí, só que eles conseguiram replicar esse modelo da amplitude, porque o brechó, quando ele é físico, ele tem essa coisa de você ter que ir lá. Já as plataformas, elas trazem essa possibilidade de você não precisar ir lá. E aí é uma das maneiras também. E aí a gente tem várias opções, seja para comprar roupa, seja para comprar móvel para casa, para comprar os antiquários, né? Por exemplo, para comprar coisas de casa, decoração. Então, são modelos de economia circular que no final daquela vida daquele material, outra pessoa vem e adquire e você não precisa descartar. A ideia do joelho ela é boa, só que na prática ela não funciona muito bem. O povo começou aquele negócio de fazer superfaturado, é vintage. Aí, tipo, vender de maquiagem vencida por, sei lá, R$400, R$500, um migo até. Aí, geralmente, a maquiagem Chanel. Não entra... Novamente, não entrando no mérito do valor, mas eu prefiro que alguém compre essa maquiagem vencida por R$400 do que a pessoa que iria comprar, comprasse uma nova, porque se ela está comprando, ela tem dinheiro, né? Então é basicamente isso. Antes um rico gastando caro para comprar uma maquiagem que já foi vencida como caso, do que ele tendo que comprar uma maquiagem nova que já foi, que vai precisar extrair tudo. A gente não entra no mérito do valor, a gente entra no mérito da circularidade do produto dentro da cadeia. Claro que a gente vai usar muitos exemplos ricos, mas não é só sobre o valor financeiro das coisas. Eu prefiro que um rico entre nessa plataforma e pague muito caro numa roupa que já foi usada do que ele vá lá na loja e compre uma roupa nova que não teve, foi o processo linear, entendeu? E aí aqui, ó, em vez de uma pessoa só usar aquele item, várias pessoas estão usando. E aí você evita com que isso seja descartado e você dá uma circularidade maior. E aí é o caso do exemplo da Mayara, é o exemplo do Enjoei. Mas eu acho que esse negócio do valor, eu acho que pesa pra mim sim. Tipo, exemplo, eu queria comprar muito aquelas câmeras analógicas. Então, eu acho que 20, 30 reais de Enjoei. Só que começou muito essa fama. A moda. E tava vendendo agora muito caro, estupidamente caro. Aí a gente já entra naquele conceito... Tipo, deixou de ser algo acessível. Porque aí a gente entra no conceito da economia de oferta e demanda. Alguém já ouviu falar? Já. Então, é isso. Então, você tem uma demanda muito grande, uma oferta baixa, aquilo aumenta. Assim como se todo mundo passasse a ter uma
câmera analógica, ela ficaria barata. A gente estava falando das plataformas de compartilhamento, né? Como forma de economia circular. E aí eu vou trazer um videozinho de uma plataforma chamada Food Market. Não sei se alguém já ouviu falar. Muita gente sempre me pergunta, mas Murilo, como que é a operação do Food Market? Por que eu não posso ir lá conhecer? E hoje é uma oportunidade de eu mostrar um pouquinho mais para vocês como que é a nossa operação. Um espaço muito enxuto que começou há 2 anos atrás e que vem crescendo mês a mês a operação. O espaço não cresceu muito, mas a operação cresceu demais e vocês vão ver na prática como que a gente vem trabalhando. A Raquel, que é a nossa responsável aqui pelo espaço, vai fazer um tour com vocês para vocês conhecerem e entenderem como a gente vem conseguindo multiplicar muitos resultados em um espaço tão pequeno. Oi gente, tudo bem? Sou a Raquel aqui, responsável pelo Food Marketing. Aqui é o nosso espaço onde a gente recebe os sacos craft, a gente faz a distribuição para São Paulo. E aí eu vou te mostrar aqui um pouquinho a parte da operação. Então essa aqui é a nossa equipe aqui do Food Mart, o Igor, o Emerson, o Bruno. Aqui é onde a gente recebe a mercadoria. Tá com uma ocupação bem grande, mas em breve estaremos num novo espaço. E aqui tem a parte da montagem de sacola. Aqui é onde os meninos vêm fazendo toda a parte de preparação, montagem dos kits. A gente deixa aqui disponibilizados com a etiquetinha do preço, a primeira validade para acompanhamento. Essa é a nossa realidade hoje, né? A gente vai colocando as caixas, né, da onde dá. Então aqui tem caixas para todo lado. E aqui também tem mais caixas. E aqui também tem mais caixas. Mas é isso, né? O Food Market está crescendo e é isso que a gente tem hoje em dia. E agora a gente vai conhecer a operação da Fruta Imperfeita, que é uma empresa que a gente adquiriu. Food Market e Fruta Imperfeita passam a ser braços da Food to Save, cada um atuando numa frente do desperdício. A gente já atuava no nosso modelo padrão no combate ao desperdício no varejo, né, com a sacola surpresa sendo comercializada pelo próprio estabelecimento, passou a atuar no combate ao desperdício de alimentos na indústria e grandes produtores através do Food Market, e agora a gente passa a atuar com a Fruta Imperfeita no combate ao desperdício de microprodutores, de frutas, legumes e verduras, que faz todo sentido para a Food to Save estar combatendo o desperdício em toda a cadeia. Na nossa história, a gente sempre trabalhou com as cestas de frutas e legumes para os nossos assinantes. E também uma parte de frutas para as empresas que a gente trabalha. A gente está conseguindo também fazer essas sacolas que estão disponíveis lá, né, para o pessoal da plataforma do Food to Save e do Food Market lá. Você vê alguns produtos que acabam ficando imperfeitos por causa da casca, mas por dentro eles são bons para o consumo. E são essas as caixas que vão estar chegando aí para os nossos consumidores aí da nossa plataforma do Food to Save. Agora que a gente conheceu um pouco da operação do Food Market e aqui da Fruta Imperfeita, fica claro que não faz sentido as duas operações estarem separadas, concordam? Então, pensando nisso, a gente vai mostrar para vocês agora o novo espaço, né, do Food Market mais Fruta Imperfeita, um espaço onde a gente vai ter muito mais capacidade de crescimento e também de atuar de uma forma cada vez mais organizada e de forma mais incisiva realmente no combate ao desperdício de alimentos. Bora conhecer? Apresento para vocês a nova casa do Food Market e da Fruta Imperfeita. Tá vendo que tem muito espaço, né? Agora a gente vai ter uma visita de um onboard aí presencial. Em breve, em dezembro, a gente se muda para cá. Já dá para imaginar como que vai ficar legal, né? Como a gente vai ter espaço. A gente também tem essas duas portas laterais que vai facilitar bastante a operação, principalmente do fruta. Então, em breve, vocês vão ver tudo isso aqui cheio. Em 2025, com certeza, a operação vai crescer, vai se desenvolver, vai ter estrutura. Então, estou esperando vocês. Isso foi um pouco do que a gente construiu em 2024 e o que a gente almeja realmente é que agora em 2025, Fruta Imperfeita, Food Market e Food to Save estejam cada vez mais integradas e gerando cada vez mais resultados e impacto para o mundo. Então, para você que ia lá no mercado, aí olha o tomate e fala: esse tomate está amassado, não vou comprar. Graças a isso, ele ficou bem rico, graças a essas pessoas que acabam não comprando esses produtos que estão com algumas imperfeições. E aí eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Não, como é que faz para adquirir? Ó, salve comida do desperdício com até 70% off. Aí você seleciona o estabelecimento, então aqui, ó, tipo, vai aparecer tipo um iFood. Salgado, padaria, aí tipo... Ô, Gabriel, isso aí é aquele que vem aquelas coisas aleatórias. Aí tipo assim, você pode pedir aqui, ó, de uma padaria, restaurante, supermercado, doceria, hortifruti. Aí depois tu vai escolher a sacola surpresa.
E aí, tipo, tu pode escolher a categoria, se ela é salgada, doce, mista, papapá, e o tamanho, né, da caixa. Fazer o pagamento e aguardar chegar na sua casa. E aí tem várias empresas, ó. Ó quantas, ó. 5.207.000 sacolas surpresas salvas. Só seriam alimentos que não seriam comercializados em vitrine. E aí, com isso, 13.018 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas. Agora eles estão atuando também com a fruta, né, como a gente viu, mas eles começaram só com essas sobras ou descartes de restaurante. Uma colega minha comprou doce, aí chegou 5 donuts na casa dela, acho que ela pagou, sei lá, R$20, R$15. Se ela fosse na loja, ela pagaria muito mais caro. Só tem um questionamento que eu vi na internet, é que, tipo assim, dependendo daqueles produtos, tipo assim, que podem ficar um pouco mais durinho, aí, tipo, já teve gente recebendo pão que não tava tão fresco, por motivos óbvios, né? Micro-ondas, já vi que botar um copo de água no micro-ondas fica o mel. E também é uma forma de contribuir com a economia circular, evitar o desperdício, né? E um dos que eu mais gosto, que é o modelo de negócio voltado para recuperação de recursos. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, que é o Pimp My Carroça, que é um projeto social que começou com pessoas da população sem participação pública. E aí, esse tipo de modelo, ele visa os resíduos e os subprodutos que são recuperados e reinseridos na cadeia. E aí pode acontecer por meio de reciclagem, compostagem, produção de biogás e aproveitamento de resíduos. A gente vai falar muito sobre esse projeto porque ele é incrível e vocês vão entender por quê. Mas antes disso, deixa eu ver. Hoje em São Paulo, segundo dados oficiais, são geradas 18.000 toneladas de resíduos diariamente e apenas 1,2% é encaminhado para reciclagem. Se São Paulo ainda não se afogou em seus próprios resíduos, é porque é um trabalho quase invisível de cerca de 20.000 catadores de materiais recicláveis. My Carroça tomou as ruas de São Paulo e pela primeira vez muita gente teve contato com os catadores de materiais recicláveis. Foi um dia histórico. Estávamos reconhecendo nesses agentes marginalizados a importância de seu trabalho, não apenas para as ruas, mas para toda a sociedade. Esse projeto é justamente a junção de uma arte marginalizada, que é o grafite, com o catador, que é um agente marginal. Transformando a arte, chamando, aproximando as pessoas, fazendo esse papel, a gente vai transformar eles de agentes marginais para agentes ambientais, que já são, mas a gente vai dar esse reconhecimento. Desde 86 nessa luta e nunca tivemos um privilégio como esse de hoje aqui para nós, catadores de papel, tá aqui sendo homenageado e nossas carroças sendo reformadas. Quantas vezes nós perdemos ela na rua, que a prefeitura passava, levava nossas carroças embora e nós ficávamos atados sem ter como trabalhar. Tinha que arrumar outra para a nossa sobrevivência de novo. Plante a semente da bondade através de cada gesto. Na terra onde passar, deixe sempre um manifesto a favor do bem sem distinção de credo ou cor. Pecar, mas sempre carregar consigo um grande amor onde eu for. Sinais eu deixarei no ambiente para que sejam repassados numa corrente crescente. Eu vim aqui justamente para ter mais visibilidade, não só para mim, para os outros amigos carroceiros, que tem muitos que não veio porque estão trabalhando. Hoje eu tirei o dia para vir aqui, mas se eu não tivesse vindo aqui, justamente eu estaria na rua trabalhando para conseguir manter minha família com dignidade, entendeu? Porque muitas vezes o cara olha assim e fala, pô, esse cara aí tá sujando a avenida, tá atrapalhando o trânsito. Mas não sabe que eu tô limpando a cidade, tô ajudando com isso a manter minha família. Porque às vezes nós, muitos catadores e catadoras, somos invisíveis para a sociedade. O evento mostra que na pintura dos nossos carrinhos, nas condições melhores de trabalho,
mostra qual a importância do papel do catador e da catadora para o meio ambiente. Está dando uma visibilidade e uma dignidade para o catador. Sabemos que a carroça é uma atração humana, muita gente é contra, mas o catador que não está ainda na fase de organização, que está se organizando, a ferramenta dele é essa, e essa é um instrumento de trabalho. Foram mais de 800 doadores, milhares de apoiadores que construíram esse projeto inédito. E o que isso quer dizer? Que não tivemos rabo preso com o interesse particular de nenhuma empresa ou político, que o povo mostrou que, já que o poder público não faz nada, nós fazemos. Só de o projeto ter sido financiado coletivamente pelo método conhecido como crowdfunding e ter sido produzido de forma colaborativa, já demonstra o interesse da sociedade em saber como se trata o material reciclável de São Paulo. Porque o que para uns é lixo, para outros é luxo. Porque a gente começa a quebrar um vínculo de que projetos que saem da sociedade civil, eles têm que depender de dinheiro do governo ou dinheiro de empresas. E esse formato colaborativo, ele permite que o processo e o projeto se dê dentro da sociedade civil. O grande ponto é a sociedade poder financiar ou fazer com que aconteça os projetos que elas acreditem, sem depender de uma instância maior do governo, de alguém que tenha muita grana dar dinheiro. As pessoas se organizando de forma coletiva e colaborativa podem fazer as coisas acontecerem. Isso eu acho que é o ponto central, não só do projeto do PIMP, mas de como muitos outros estão acontecendo. Quando a gente for ficar numa dependência de uma solução milagrosa, um redentor que vá vir salvar o nosso país, o nosso mundo, isso nunca vai acontecer, né? Então acho que tá um processo mesmo de perceber que são as migalhas, né, que vão fazer a diferença. E essas migalhas às vezes crescem e viram bolos gigantescos. Assim. Mas acho que a gente precisa trazer a Prefeitura de São Paulo para sentar com a sociedade civil e discutir qual é o plano de coleta seletiva para a cidade, qual é o plano de gestão dos resíduos sólidos de São Paulo e como os catadores vão ser incluídos efetivamente nesse plano. Porque a sociedade está mostrando já que quer incluí-los. Nem a esquerda nem a direita, queremos ir para frente. Foi do asfalto que brotou nossa semente. A árvore cresceu e seus galhos deram frutos. Revolução do indivíduo para muitos. Se nós podemos mudar. A nossa liberdade está no acreditar e criar um novo mundo, vencer qualquer abismo, viver com fé na força do familiarismo. Tem gente aqui que trabalha já catando lixo há mais de 20 anos, então imagina quanto lixo esse cara já reciclou, né? Então esse movimento aqui, pô, ele serve justamente para botar um foco nessa galera. Eu acho que para levantar o astral, para levantar, né, dar um trato no visual, ver se o cara precisa usar óculos, pegar um tênis novo, pô, isso aí é uma coisa que São Paulo está precisando disso. Eu acho que a gente precisa olhar para essas pessoas de uma maneira diferente. Numa espécie de pit stop, o carroceiro é recebido numa tenda, onde ele se cadastra, ganha uma camiseta com tecido refletivo e um crachá que indica quais estádios ele deverá percorrer durante o dia. São diversas etapas. Na tenda do check-up, ele recebe o atendimento de clínicos gerais. Na tenda do Pimp Olhos, o catador recebe um atendimento oftalmológico e ganha um óculos para enxergar os resíduos em Full HD. No Martelinho de Ouro, ele recebe uma maravilhosa massagem e ainda dá um tapa na peruca e recebe atendimento psicológico na tenda do balanceamento. E para garantir mais segurança, ainda fornecemos luvas especiais e capa de chuva do Pimp My Carroça. Enquanto isso, do outro lado, a carroça recebe um atendimento muito especial. Primeiro fazemos uma faxina na carroça no limpa rápido. Na funilaria, damos uma reforçada nas estruturas de madeira e metal das carroças. Trocamos o pneu, acertamos a roda e, para garantir a segurança dos catadores no trânsito, instalamos faixas refletivas, retrovisor e, por fim, a carroça recebe a arte de um grafiteiro e uma frase de impacto, para sair de lá 0 km, espalhando arte, arrancando sorrisos e reflexões da população sobre a importância do trabalho desses verdadeiros agentes ambientais. Ele faz uma contribuição com a sociedade, né? De todos esses resíduos aí que ele coleta, já pensou se fosse para o aterro sanitário ou para o lixão? Porque hoje a gente sabe que a questão ambiental
não é só vamos reciclar tudo e reciclar cada vez mais, a gente tem que reduzir os nossos padrões de consumo. A ideia é assim, você consumir consciente, não adianta, nós catadoras vivemos da reciclagem, mas não adianta você consumir aceleradamente, tem que ser um consumo consciente. O lixo é a solução para muitos problemas ambientais e sociais que a gente tem. Quantas famílias sobrevivem honestamente com o que tiram do lixo? Então a gente vê que ela é a solução para a geração de renda para milhares de pessoas. No final do dia fizemos a carrociata, uma espécie de exposição ambulante com todas as carroças que foram pimpadas. Nós saímos do Vale do Anhangabaú, mas dessa vez quem puxou as carroças não foram os catadores, e sim o público presente, para sentir na pele como é o trabalho do catador. Paramos em frente à prefeitura para ler o manifesto do Pimp My Carroça. Foi lindo. Dias depois, encontramos o atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e entregamos o manifesto em suas mãos. Tá tudo aí, seu prefeito! O Pimp My Carroça chamou a atenção de muita gente. Foram revistas, jornais, matérias em vários portais da internet e imagens que circularam no Facebook e no Twitter, assim como as carroças circulam por São Paulo. E existem muitos pimpadores de carroças por aí. Pimp My Carroça. 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 O Pimp My Carroça fez tanto sucesso que 20 dias depois nós fomos até a Rio+20 para pimpar mais 20 carroças. Conheci o projeto há pouco tempo, há mais ou menos 2 semanas. Conheci pela internet, achei o máximo. E aí 2 semanas depois eu descobri que eles viriam aqui para o Rio, por causa da Rio+20. Como o projeto de São Paulo deu muito certo, a galera teve a visão bacana de expandir o projeto e trazer para outras cidades. Acho que o catador é um papel essencial no sucesso da reciclagem no Brasil. Para a sociedade entende e mudar a mente das pessoas. Então eu acho um passo muito bom para frente, né? Não escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão. Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Tipo embaixador da rua. Sou de Recife, Pernambuco. Trabalho aqui há 51 anos. Trabalho de carroceiro, né? Criei a família com esse serviço. Nunca houve incentivo a nosso favor. Agora tem uns que acham que a gente somos maloqueiros, somos lixeiro. Nós não somos lixeiro, nós somos tratador de reciclagem. O lixo é para um governador mandar o caminhão do lixo lá retirar. Para mostrar que nós somos valorizados, nós temos valor. Por trabalhar com a reciclagem, por estar na rua sofrendo. O carrinho pintado aumentou as coletas, aumentou o ganho da cooperativa, aumentou o ganho do catador. Quer dizer, o meio ambiente ganhou, o planeta ganhou e nós catadores ganhamos. E esse projeto não tem que parar por aqui, ele tem que ser contínuo. Meu coração, rapaz, está aí o tempo de explodir de tanta alegria. Minha família é tão feliz por isso, que quando eu peguei o cartãozinho daqui, que era para mim reformar a minha carroça, minha família, ficaram todo mundo feliz. Meus filhos me abraçaram e disseram: pai, você vai ganhar outra carroça? Eu falei: não, eles vão reformar essa do pai. E carroça vai ficar nova, pai, agora o senhor vai ganhar mais dinheiro, pai. Olha que alegria dos meus próprios filhos, da minha própria família, de eu poder fazer isso com a minha carroça, coisa que eu não tinha condições de fazer. Então é isso. Muitas das vezes a gente vê eles falando, tem mais consciência de quem se diz educado, né? Então você fez a sua escola boa a vida inteira e não sabe a diferença de orgânico para reciclável ou quais são os recicláveis. E aquele que a gente considera marginalizado ou que você não quer contato, tá passando através da rua, tem mais consciência dos próprios atos do que quem se diz educado. Então também fica a reflexão de como a gente enxerga as pessoas dentro da sociedade e o quanto o preconceito que a gente carrega dentro da gente não é um preconceito desenvolvido por a gente mesmo, mas implementado por quem nos educa. E aí não necessariamente os pais, mas aquelas pessoas que estão no entorno.
Esse projeto é incrível, eles evoluíram para outro projeto chamado Pimp My Cooperativa, que aí eles reformam cooperativas de catadores e ajudam catadores a se organizar. Então foi evoluindo. É um evento, é uma parada muito grande, completamente voluntária. Surgiu sem nenhuma participação do poder público, como vocês viram. Então toda vez que surge uma ideia aqui, não cabe a gente ficar esperando, vamos esperar o Andrezinho, vamos falar com fulano. Não, pode começar aqui. Não tenho dinheiro, mas tem tempo. Não tenho tempo, mas tem alguma coisa que pode ajudar. Então começa primeiro da gente, de uma forma, igual o EAE veio e falou, que em algum momento o poder público vai se sentir pressionado a participar e aí as coisas vão evoluindo. Mas se ninguém tomar a iniciativa e esperar o poder público tomar, aí que não vai tomar mesmo. E uma outra forma da gente lidar com a gente viu sobre os recicláveis, né? Mas e aqueles resíduos que são orgânicos? Também temos uma solução para eles e a gente vai ver agora. Todos os dias nós, gaúchos, produzimos montanhas de lixo que vão para os 32 aterros sanitários espalhados por todas as regiões do estado. São lugares que têm espaço limitado e que se esgotam com o passar dos anos. Mas alguns municípios estão usando alternativas que tratam o lixo de forma diferente, principalmente para diminuir esse volume de material descartado. Uma dessas cidades é Nova Roma do Sul, na Serra. E o Roger Rufato vai nos mostrar que iniciativa é essa. A horta da Escola Barão do Rio Branco, em Nova Roma do Sul, é de encher os olhos. E a barriga também, viu? Por aqui se produz de tudo um pouco, verduras, frutas e chás que são servidos no lanche dessa garotada. E parte do segredo para que as plantinhas cresçam assim, bonitas, tá aqui, nesse equipamento que mais parece uma barraca de camping. Esse é um biodigestor e funciona assim. Todo o lixo orgânico, como cascas de frutas e legumes, além das sobras dos lanches, é depositado nesse funil. Depois, lá dentro, acontece a decomposição desse material com a ajuda de bactérias. E o resultado disso? Nos traz o gás metano, gás de cozinha, que é utilizado num fogão durante 3 a 4 horas, mais ou menos, por dia. Um outro é o que sobra, é o fertilizante líquido, que a gente usa na nossa horta e no nosso pomar e no jardim também da escola. Então, a gente tem essas duas reutilizações. Tu vê, de uma sobra a gente faz gás e faz a parte dos fertilizantes. É comida produzindo mais comida, um ciclo limpo e renovável que também pode ser utilizado como ferramenta em sala de aula. É um equipamento que está aqui na escola, que as crianças podem ver ele, já trabalhamos sobre o funcionamento dele, trabalhamos sobre a questão dos alimentos que sobram da merenda escolar, né, dos lanches, para serem colocados lá e agregando a isso também a questão de não desperdiçar alimentos, né? Porque a gente usa sobras, mas não é para desperdiçar alimento por causa disso. O resultado da separação e do reaproveitamento do lixo pode até parecer pequeno, de formiguinha, mas se cada um fizesse a sua parte, é menos material que vai para os aterros sanitários e, consequentemente, menos gases emitidos no meio ambiente. Um biodigestor como o da escola tem capacidade de processar aproximadamente 1 tonelada de material orgânico por ano. Cada sistema deixa de emitir para um aterro sanitário 1 tonelada de resíduos. Então, a gente não chama mais isso de lixo orgânico, a gente chama de matéria-prima orgânica. Um tesouro desprezado que a Prefeitura de Nova Roma passou a valorizar. Nova Roma do Sul é conhecida pelo turismo da aventura, o turismo da natureza. Então, lá em 1998, o nosso município já tinha uma usina de reciclagem de lixo que era modelo, né? No reaproveitamento do lixo. Então já tem essa conscientização na população da separação do destino final dos resíduos. Por enquanto, a Prefeitura investiu na compra de um equipamento só, para servir de teste antes de ampliar o projeto para outra escola do município. O investimento foi de R$ 7.200 e a vida útil dele é estimada em 20 anos. Durante esse período, essa garotada vai crescer e certamente valorizar o que antes iria para a lata do lixo. Dá para fazer composteira caseira, com caixas, baldes, até gavetas antigas. A composteira vai te dar adubo. Mesmo que vá demorar,
tu estaria gastando com adubo também. Então, vai ajudar o meio ambiente, tanto que pode ajudar a horta da nossa escola e as flores também. Eu acho uma atitude muito bonita. Eu acho também, viu, Antônia? Ela disse muito bem, dá para fazer composteira caseira. Isso é uma boa ideia, dá para fazer com materiais bem simples. Há pouco mais de um mês a gente, inclusive, ensinou como fazer aqui no nosso Mãos à Obra, você lembra? Tem o vídeo e todas as orientações estão lá no Globoplay. Para quem perdeu, vai lá, confere. Pode usar esse código que está aqui na tela para acessar direto o conteúdo. Então, a gente tem a solução que beneficia os orgânicos e a solução que beneficia os recicláveis. E aí a gente chega à conclusão que tem a solução. Agora cabe que isso seja implementado e a gente vê o argumento daquela criança que, sei lá, deve ter 12 anos, 10 anos, muito melhor do que de muito adulto por aí. E a importância desses equipamentos estarem dentro da escola. Qual escola de vocês aqui tinha uma horta, tinha um programa de educação ambiental? Tu estudou onde? É aqui em Paracambi? Então, ela deu a solução, que também era a solução que tinha numa escola que eu trabalhei, que eles recolhiam os restos de comida e davam para um carroceiro que criava porco e era o alimento, que é uma melhor solução do que você botar no caminhão do lixo regular. Só que nesse caso aqui, você usa o gás, porque lembra que a gente fez aquele ali? Justamente botando o orgânico, que tem água, como a Kathleen falou, uma camada de seco para poder evitar aquele acúmulo de água. E os furinhos, né? Para poder aerar. Nesse modelo é o contrário, não tem ar. E aí, naturalmente, sobra mais líquido, que é o mesmo líquido que está no resíduo lá da nossa casa quando a gente embala. A diferença é que, como a gente sabe que só tem fruta, legume e resto de comida, não é um líquido considerado tóxico ou perigoso. Então você pode diluir na água e regar a sua planta. E aí você tem um ganho duplo, né? O gás que seria poluente, aquele gás de metano lá, mais de 30 vezes mais poluente que o CO2, você usa na cozinha, economiza com o poder público, que evita gastar com gás, e o que sobra você bota na horta que produz mais alimento e distribui para a própria população. Na escola que eu trabalhei em Japeri, escola que a Karine estudou, não poderia utilizar aqueles produtos da horta dentro da merenda escolar, porque tem todo um processo, mas eles doavam. Então, de qualquer maneira, a população ia sair ganhando com esse projeto. E aí, fala aí como é que era na tua escola. Nicoléu qual? É aquele atrás do fórum ali? O que mais tem é espaço, né? O que falta é só ter um diretor que tenha o interesse. E assim, R$7.500 para colocar o biodigestor para durar 20 anos, só se você fosse pensar o que gastaria com gás, é um absurdo. Então vale muito a pena, muito se paga. Sem contar que você consegue, dentro da própria escola, ensinar as crianças sobre o que é resíduo orgânico, o que não é, sobre desperdício de alimento. E aí sim a sociedade consegue crescer melhor. Agora, se a gente passa pela escola, como na escola do... Aí ele precisa vir para um projeto como o nosso para aprender a fazer essa separação. Então, são todos projetos que são sociais. Agora, lá quando eu buscar meu irmão, tem até uma pracinha dentro da escola, mas não sei se botaram alguma coisa para esse tipo de resíduo orgânico. Mas tem uma pracinha dentro da escola. Só... Tu estudou lá também? O meu irmão estuda lá, ele falou que a mulher lá brigava, não deixava ele brincar. Colocaram na frente. Que doideira, mas Pessoal. A última vez que eu fui na escola, tipo, tive lá, eles fizeram atrás daquela pracinha. Tipo assim, antigamente acho que tinha até um lugar ali onde só que era, não servia pra nada, um lugar abandonado. Eu não lembro se era abandonado ou não tinha, mas eles fizeram um laboratório agora lá dentro. Agora tem a pracinha, tem a biblioteca e tem um laboratório nos fundos. Aí só não sei se os alunos pergunta podem teu usar. Irmão, que estuda lá. Quando eu estudava lá não tinha disso de parquinho, não. Era só um lugar cheio de mato com uma árvore que nos ajudava pra jogar gude. O único problema é que as escolas, elas ficam reféns do conhecimento daqueles
daquelas pessoas que estão ali. Então, se porventura aquele diretor daquela escola ou diretora tiver uma capacitação, uma conscientização, aí a escola consegue se evoluir nesse sentido. Agora, se for só um diretor, que muitas vezes é o professor que já está cansado, não quer dar aula, quer só melhorar ali o salário, e aí acaba que a escola fica só seguindo o processo. Eu tava na aula esses dias, semana passada, na verdade, eu comecei a reparar que a gente, enfim, na minha escola, pelo menos, você tem aula de reforço, que é reforço escolar. Aí eu fico ainda pensando, será que não dá pra poder botar uma educação ambiental aqui agora, não? Porque, tipo assim, se para pensar, se todo mundo tivesse pelo menos um tempo ou 2 tempos de aula na semana de educação ambiental, não é difícil. Não é tão complicado assim fazer isso. Vou te falar por que não tem. Nada a ver, meu, não podia dá pra botar. Não fazia anunciar da sala. Se a gente... Gabriel, se a gente com alguns meses de aula já tem esse conhecimento, imagina o que o aluno faz com 2 anos. Ele pode não prestar atenção, mas a aula tá tendo. Exato. Alguém vai aqui, se ó, importar. pessoal. Boa, moleque. Foi eu e tu agora junto. A gente tem que entender que, assim como tudo, tem uma regra. A gente tem uma política nacional de educação ambiental. E nessa política, ela fala o seguinte, ó. A educação ambiental não deve ser implementada como uma disciplina específica. Então, não poderia ter uma matéria escrita, uma matéria chamada educação ambiental, porque ela precisa ser... Cadê? Eu não... Tem um termo, deixa eu ver se eu acho aqui. A mamãe, cada ensino de religião não pode. Tudo é laico, mas deixa eu ficar quieto. Aqui, ó. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino. A dimensão ambiental deve constar no currículo de formação dos professores, o que não consta. Então, vamos fazer um exercício aqui, ó. É isso que eu tô reparando. Aí tem que estar em todos. Não tô vendo isso, não. Percebendo isso muito, não. Porque tá falando aí que tem que ter, mas até entrar no curso eu nunca ouvi falar de educação ambiental. Ó, aqui, ó, língua portuguesa, licenciatura em letras. Não tem nada relacionado a meio ambiente. E aí, como é que você vai exigir que o professor de português tenha o ensino integrado lá das matérias, se ele não aprendeu a fazer isso? E aí fica uma lei falando uma coisa e a universidade falando outra. Tipo, a lei fala que não pode ter uma matéria específica, porque isso tem que estar no cotidiano de forma integrada. Mas aí, quando você vê a formação dos professores, eles não têm esse conhecimento. Eu já reparei até quando você fala que ia fazer educação ambiental ou algo assim, enfim, se formar nessa área, fala tipo, sabe aquela cara de tipo assim, nossa, você quer fazer isso? Tipo, não, tá bom. Até que fala aqui, ó, os professores em atividade devem receber formação complementar nas suas áreas de atuação com o propósito de atender adequadamente o cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Só que na prática isso não se aplica. O que eu vejo muito é um movimento falando assim, vimos que essa lei, quando proíbe uma disciplina única, ela não deu certo, então poderia ser feita uma correção para que dentro da escola tivesse uma matéria que fosse específica para a educação ambiental. Só que aí envolve ter que ir lá no Congresso, ter uma proposta de lei para alterar essa lei aqui, mas aí será que os nossos políticos têm... Mas pegam pautas, tipo a regrinha dos R's. Eu tive isso na escola, mas foi pelo esse novo ensino médio, que não durou muito. Durou até, eu acredito que até a gente aqui agora. Então,
Então, a gente, pelo menos lá no 500, teve essa parte, mas era dividido. Quem tinha linguagens, quem optava por linguagens, não tinha essa parte da educação ambiental, né? Então, era, tipo, bem dividido. Ou você aprendia sobre a natureza, que eles... Era, na verdade, a natureza que eles mostravam pra gente, que era bem vaga, ou a gente aprendia a linguagem, que era, tipo, o português básico, tá ligado? Então tu tinha que escolher ou estudar português ou estudar ciência da natureza. É, que não era ciências da natureza, claramente. Fernanda, fala aí, Fernanda. Lá no CEPRA, onde a gente onde eu e a Sofia estudou, nós dois escolhemos a mesma turma, que era de Ciências Humanas. E tinha uma matéria da gente que era preservação dos espaços coletivos. Só que os professores não sabiam o que era para dar na matéria. Eles botavam qualquer professor para dar qualquer coisa. Então, eles só... Da matéria, ela faltou o ano inteiro. Eles só levavam, sabe, a matéria o que eles sabiam dar, o que eles eram formados, eles davam ali. A professora de sociologia dava aula sobre, sei lá, qual o nome dessa planta, tá ligado? Era assim... E a gente não entendia nada. Então, eu lembro que... Vocês lembram quando teve essa proposta de alteração do ensino médio, que tiveram várias manifestações contra? É justamente isso, porque se você vai no Elite, o aluno continua tendo biologia, história, português, na melhor qualidade, focado em concurso, focado em Enem ou militar. E aí, quando você vai para a escola pública, é isso, Eu estudei na escola que não tinha professor de ciências, pô. Estudei não, né? Trabalhei numa escola que não tinha professor de ciências. Aí a gente ia pra sala pra falar sobre meio ambiente, só que tu tinha que voltar lá atrás e explicar, tipo, o básico do básico, como é que uma planta se alimenta. Tipo, No ensino médio só durou um ano só. Quando a gente chegou no terceiro ano, a gente já pegou o ensino médio. Aí voltou a ser normal? Não voltou a ser mais ou menos. Com ele. Deixa ele falar da tragédia dele. Tu estudou onde? No CEPRA também. Eu peguei o terceiro ano do novo ensino médio. Tinha uma parada que não tinha física. Nada de física. Tinha português e matemática só. Português e matemática só. O resto é tudo matéria... Nossa. Aí teve Tinha uma parada que foi... carreiras também, não tem um negócio de... energia e suas transformações. Isso seria física. Aí um professor, meu, em vez de passar as matérias sobre isso, ele passava física, porque a gente não tinha física e precisava estudar em prova, essas paradas que tinha física, e a gente não podia E no estudar. Enem cai física, né? Tinha isso também. Lá no 500, a professora que dava ciências da natureza era de química, e ela não podia dar química. E se visse ela dando aula de química, ela tomava esporro da direção. Ela já tomou muito esporro da direção por causa disso. Então ela meio que dava as escondidas e às vezes uma vez por semana química, e quando dava. Aí. Então a gente ficou sem, durante um ano inteiro a gente ficou sem química. Aí quando a gente chegou no terceiro ano, Fernando, eles mudaram isso, que eles viram que não deram certo. Então, tipo, a gente voltou a ter as matérias que deveria ter, né? Voltou a ter história, geografia. Só que aí tinha português, matemática, sociologia, filosofia, geografia, história. Tinha de alguma? Tinha as básicas, mais as eletivas lá, que ninguém sabia o que era. Que era preservação de espaços coletivos. Estudos orientados. Tem mais. Qual que era? Tinha reforço, não tinha reforço escolar. Qual que era do Idemilson? Multiculturalidade. Multiculturalidade, não sei o que. Aqui, ó. Justamente um princípio que fala sobre isso é esse daqui, ó. O enfoque humanista holístico. Holístico é que passa por tudo. Então, teoricamente, a educação ambiental ela deveria estar inserida um pouco em todas as matérias. Por isso que não poderia ter uma matéria específica só de educação ambiental. Porque, teoricamente, você deveria aprender um pouco de educação ambiental dentro do português, dentro da matemática, dentro da história. E todos dá para ensinar. Você pode utilizar, para ensinar verbo, para ensinar acentuação, frases ambientais. Você pode ensinar matemática. Pô, matemática é o melhor exemplo para estudar, né? Meio ambiente. Tá aqui o nosso Léo da matemática para explicar. História. Aqui o Albert. Faz matemática também? Aí, Albert, ó, aceite esse desafio. É a mesma coisa que fala que eu posso tirar uma carteira de motorista aprendendo matemática. Isso não existe. Oi? Que já era o que acontecia, né? Você estudava ciclo da água, ciclo do carbono dentro de bio... Acontecia muito lá.
É porque tinha biologia 1, 2, 3. Para fechar... Ó, o último modelo para a gente fechar, que está acabando o tempo, são os insumos circulares. Então, esse modelo consiste no uso de matéria-prima renovável. Como eu falei para vocês aqui, ó, Nova Iguaçu, tá vendo? É uma parceria da Enlurb, que aqui vocês chamam de CONDEP, que agora mudou, não é mais Enlurb, é Secretaria de Serviços Delegados. Uma empresa que faz a reciclagem e a Universidade de Brasília, que foi quem desenvolveu a metodologia. E aí eles espalharam, isso daqui é em frente à Onda Verde, lá a sede, esses pontos. Então aqui, ó, a bituca pode ser coletada, reciclada e transformada em papel. Destine sua bituca aqui. Aí você apaga nesse negócio e joga aqui dentro. E aí isso... Hã? Pô! Vou mostrar um negócio. Deve ter uns 10 massas. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao original. Não. Mas enfim, isso daqui é o meu braço depois de um evento de mutirão de limpeza. Deve ser bituca. Eu coletei... A gente fez um mutirão com os... A gente fez um mutirão de coleta... Aí faz bem branquinho. É a televisão. A gente fez um mutirão... Ele branco com mão preta. A gente fez um mutirão de limpeza, então cada aluno ficou responsável. Um grupo ficou vidro, outro virou plástico, e como esse é um material tóxico, eu fiquei responsável por coletar as bitucas, então toda vez que visualizava, eu ia lá e coletava para colocar aqui. E aí a gente vai ver o que acontece com essas bitucas depois que elas são coletadas. Agora minha conversa é com você que fuma. Depois que você traga o seu cigarro, faz o que com a bituca? Sabia que esse restinho de cigarro pode trazer sérios danos ao meio ambiente? E se não for descartado corretamente, então? Por isso, uma ideia desenvolvida em Votorantim fez com que a cidade tenha a primeira usina de reciclagem de bitucas no mundo. Sabe aquelas caixinhas coletoras verdes destinadas para isso? Todo o processo começa por lá e pode terminar na sua mesa. Cigarro aceso. Depois do fumo, para onde ele vai? Dá pra fazer um monte de coisa, tem que se jogar no chão, que é falta de educação. Em Votorantim tem caixas coletoras de bitucas, o que facilita o descarte ecologicamente correto. Mas e depois daqui, qual o destino das bitucas? Você sabia que dá para reciclar esse material? Mas transformar em quê? Eu acho que dá para fazer papel. Tá por dentro, hein, Levi? A cidade tem a única usina do país que faz esse processo. A tecnologia é 100% nacional. A matéria-prima da usina vem de um vício, o fumo. E nós vamos conhecer como funciona, passo a passo. Uma vez por semana, os funcionários fazem a coleta das bitucas nesses pontos de descarte. São 2.600 caixas em 17 municípios. Por mês, são coletados 130 quilos. Já na usina, o material passa por uma triagem. Depois, as bitucas são colocadas nesse caldeirão gigante aí, com água e uma solução química, que faz a desintoxicação. A bituca no solo, ela vai causar alteração da qualidade do solo, assim como na água. Se descartada, também vai alterar a qualidade da água. Isso é muito ruim, tanto para o bioma em que eles estão, né, para o ecossistema, para a fauna, para a flora que estão ali. Depois de 5 horas borbulhando a 100 graus, a mistura precisa descansar e esfriar. Só depois é peneirada e lavada nesses tanques. Daí já temos uma massa celulósica, é quase papel já. Só falta desidratar e secar de novo. A ideia de reciclar as bitucas é do Marcos Poiato, que trabalhava na indústria farmacêutica e percebeu esse nicho de mercado. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Brasília. Com o sucesso da lei antifumo, e com a retirada das pessoas e que limpou os ambientes internos, as pessoas começaram a jogar mais do que já jogavam esses resíduos de cigarros nas ruas e calçadas. Nesse momento a gente bolou e pensou numa situação de negócio onde a gente pudesse resolver de vez esse problema desse resíduo. E depois desse processo todo, olha só a transformação. Com 25 bitucas de cigarro dá para fazer esse papel aqui. E com criatividade, a imaginação vai longe. O
O papel fabricado aqui é usado em atividades pedagógicas. O pessoal da usina também dá palestras de educação ambiental na rede municipal de ensino de Votorantim. As pessoas se envolvem nesse trabalho socioambiental, com artesanato, criatividade, geração de renda e emprego. Então fecha realmente um ciclo muito interessante, além de todo o aspecto ambiental e de reciclagem, de reaproveitamento de matérias-primas, esse aspecto também cultural e de artesanato, que fecha o ciclo. Então, toda vez que vocês estiverem com alguém que fuma, ou vocês fumam, vocês pegam e reparem no que é feito depois com as bitucas, né? E o detalhe, não é a primeira vez que a gente vê alguém pegando um nicho de mercado que não existe e conseguindo rentabilizar, gerar tanto dinheiro para si, mas também para outras pessoas. Imagina a empresa dele. Hoje já tem várias pessoas trabalhando, surgiu dentro da universidade. Isso também vai contra aquilo que dizem, que na universidade só tem balbúrdia, só tem não sei o quê, só não tem não sei o quê. A gente viu que isso é da Universidade de Brasília, Federal. A solução lá, a bióloga que está conseguindo fazer com que as pessoas tenham um movimento novamente é dentro de uma universidade. Então, graças à universidade, é que a gente tem uma solução para diversas coisas. Então, toda vez que alguém falar, defendam a ciência, porque é graças a ela que a gente tem uma melhoria na qualidade de vida. E aí, o que vocês podem fazer, e aí o que eu já vi várias vezes, mas pode ser que fique para uma próxima aula, é um recipiente que não dá cheiro para você colocar, tipo, a bituca de cigarro dentro. Dá para fazer com um pote de maionese, etc.